Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa, sejam muito bem-vindos a este canal. Nós estamos estudando a Guerra Fria, esse momento tão difícil que a humanidade atravessou e muitos de nós vivemos também este período. Nos lembramos de fatos que marcam essa grande divisão entre as duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, que dividiram o mundo em dois polos de influência. Vamos falar sobre isso numa perspectiva também espiritual, porque trazemos a revelação espiritual dos livros psicografados da doutrina espírita, de Allan Kardec, do Chico Xavier e de tantos outros. Sejam bem-vindos a este canal e venham agora com a sua mente aberta para uma compreensão maior que vai muito nos auxiliar a nossa trajetória, não só coletiva, mas também pessoal. Às vezes, nós nos perguntamos, por que existem as guerras? Por que alguns povos entram no território do outro e provocam tamanha dor e sofrimento para as populações? Esta também foi uma pergunta que Allan Kardec fez na sua obra O Livro dos Espíritos, que é a pergunta 742. Vejam a pergunta de Allan Kardec. Aspas. Qual é a causa que leva o homem à guerra? Ele fez essa pergunta. E os espíritos iluminados, aqueles que foram enviados para trazer essa revelação, a terceira revelação das leis de Deus, respondem: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões, nos mostrando que nós ainda somos espíritos que vivemos em um planeta atrasado, um planeta em que as paixões são muito fortes dentro de nós mesmos. Nosso egoísmo, nossa vaidade, o desejo de poder predominam frente à bondade, ao cooperativismo. E também a nossa natureza animal, ainda brutal, que mata para sobreviver, que não sabe compartilhar, ainda está muito presente. E é por isso que os espíritos nos falam dessa natureza que tem que ser suplantada para que o mundo não tenha mais guerras. Enquanto o mundo tem guerras, é sinal que a nossa natureza ainda está embrutecida. E tempos virá em que as guerras cessarão. Mas é necessário cada um de nós nos melhorarmos para atingirmos esse nível de civilidade. E nós vamos falar sobre isso, dando essa trajetória da Guerra Fria, que é um momento em que as bombas atômicas já existem no mundo, mas nenhuma foi jogada diretamente entre Estados Unidos e União Soviética, porque sabemos que as bombas que existem na Guerra Fria são bombas de poder, de destruição, que podem destruir o nosso planeta várias vezes. Mas existem muitas guerras que acontecem nesse período, menores, que indicam uma grande grosseria ainda no planeta. É sempre bom lembrar que o progresso moral deve acompanhar o progresso intelectual, científico, tecnológico da humanidade. Caso contrário, nós estaremos construindo uma ciência a favor da nossa própria destruição. Kardec nos ensina no Livro dos Espíritos sobre a marcha do progresso. E nós podemos analisar aqui com ele também essa questão. Na pergunta de número 780 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E é a sua consequência, mas nem sempre o segue de imediato. É a resposta dos espíritos. Então, ele está dizendo o seguinte, que quando temos um crescimento intelectual, geralmente, o progresso moral segue na sequência, mas nem sempre é imediato. Quer dizer, muitas vezes
nós não compreendemos aquela força nova que a ciência nos está dando para todos nós. E aí, utilizamos de forma inadequada. E ele continua, letra A. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? E eles respondem, fazendo compreender o bem e o mal, então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos seus atos. Então, na medida em que podemos discernir o bem e o mal, podemos fazer nossas escolhas. Na medida em que vamos discernindo o certo do errado, o bem do mal, mais nos é dado possibilidade de avanços científicos, tecnológicos e mais nos é dado a liberdade de ação. Então é preciso esse discernimento para que a gente possa avançar. Ou então estaremos utilizando as bombas no lugar das máquinas que vão melhorar a medicina, melhorar a vida das pessoas, não é? As condições de vida da humanidade. Assim que nós percebamos que é preciso caminhar dentro das leis de Deus. E para caminhar dentro das leis de Deus é preciso conhecê-las, para que a gente não continue confundindo o certo e o errado. Como eu falei para vocês, o século XX é um século de expurgo das almas, de muitas almas que não estão mais em sintonia com a Terra, que estão aqui fazendo confusão, conflitos, trazendo terror às guerras. E essas almas vão sair do planeta, vão ser convidadas para migrar em outros orbes, como nos fala Emmanuel em seu livro A Caminho da Luz. Aqui na página 195, Emmanuel abre as lutas renovadoras do século XX. O século XX surgiu no horizonte do globo qual arena de lutas renovadoras. As teorias sociais continuam seus caminhos, tocando muitas vezes a curva tenebrosa do extremismo. Então ele está falando aqui do pensamento socialista, que é extremista e que está causando muito medo na humanidade, porque as teorias socialistas, elas avançam destruindo tudo que vem pela frente, não tem uma missão de construir, e sim de destruir aquilo que não gosta, que não permite que seja viável no planeta. E Emmanuel nos fala do expurgo do século XX. Ele já vai falando aqui que começa desde 1914, 1918, lá na Primeira Guerra Mundial e até muito antes, na Guerra Russo-Japonesa. Então, no século XX, inicia-se esse expurgo, e vai chegar até os dias de hoje, com essa pandemia que nós observamos, que vivemos aqui, um terror de muita mortandade, muitos espíritos desencarnaram e outros espíritos estão adentrando o planeta para auxiliar nessa passagem para a luz, para o novo momento iluminado, que é a regeneração. Não é um momento totalmente de luz, o mal ainda prevalece, mas a gente ainda tem muita esperança de estar num nível muito melhor no planeta regenerado. Nós sabemos, inclusive, que não só a Terra está nascendo, essa nova Terra regenerada, mas muitas crianças que estão nascendo no orbe para nos auxiliar na nossa caminhada, grandes espíritos iluminados que vêm aqui nos mostrar como viver numa Terra regenerada. Existem muitas almas nascendo agora no planeta. É por isso que muitas vezes nós atravessamos também uma guerra espiritual, daqueles que não querem deixar que adentre ao orbe essas pessoas que vão nos auxiliar nessa grande virada. Eles sabem que vão ser expurgados e não querem que a Terra se regenere, querem atrasar o nosso movimento de transição. Então, muitas vezes, nós vemos teorias a favor do aborto, nós vemos teorias a favor da matança de crianças, não é? De violência na infância para destruir a psique da criança, desestruturar a infância. Nós vemos teorias a favor da destruição da família, que é esta que dá o lastro da psique equilibrada da infância, da criança, dos adolescentes. Nós vemos isso pulsando ainda no orbe com muita força, essas teorias que advêm dos princípios que vão surgir nesse período
com o extremismo e as teorias socialistas travestidas daquelas que vão salvar o planeta, muito pelo contrário, vem destruir essa passagem importantíssima para todos nós. Fiquemos atentos. Já trazendo nosso ponto de referência da Guerra Fria, um dos polos que estão aqui na luta pela hegemonia do mundo, trata-se dos Estados Unidos. E nós vemos aqui na página 196 do livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos trazer sobre a missão das Américas. Então vamos dar uma olhada neste texto. América e o futuro. Embora compelida a participar das lutas próximas pelo determinismo das circunstâncias de sua vida política, a América está destinada a receber o cetro da civilização e da cultura na orientação dos povos provindouros. Então, o que ele está falando aqui? Que depois da Segunda Guerra Mundial, a América vem com uma missão de trazer a civilização para o mundo, de sustentar a civilização no mundo. Então, ele está dizendo que a missão espiritual das Américas conduzir o mundo no pós-guerra. Vou trazer isso aqui para que a gente possa analisar melhor a questão da Guerra Fria. A historiografia oficial nos fala que Truman, o presidente americano, fez um discurso de 19 minutos, dos quais, em 33 segundos, ele definiu os rumos da humanidade com o seguinte argumento, aspas para Truman. Creio que a política americana deve ser apoiar os povos livres que resistem às tentativas de subjugação por minorias armadas ou pressões externas. Creio que devemos ajudar os povos livres a construir seus próprios destinos à sua maneira. Creio que a nossa ajuda deve ser principalmente econômica e financeira, o que é essencial para a estabilidade econômica e política. Então, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos resolvem dar apoio econômico aos povos, que principalmente os da Europa, que estavam em estado de destruição completa, porque a guerra teria destruído as nações. Os Estados Unidos não teve o seu território destruído, apesar de ter participado grandemente da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos oferecem, então, apoio financeiro àqueles povos que estão em estado de destruição. E, segundo ele, este apoio é necessário para que essas nações não sejam subjugadas por minorias armadas ou pressões externas. A quem ele está se referindo? Ao avanço dos soviéticos, que em sua saga, em sua sanha de ocupar espaços, está adentrando aqueles países enfraquecidos. Vale lembrar aqui a fala de Emmanuel na página 192 do livro A Caminho da Luz, que ele nos traz o poder de destruição do socialismo materialista. Veja bem, que ele fala aqui sobre o socialismo. Uma revolução sociológica de consequências imprevisíveis ameaça a estabilidade da própria civilização, condenando-a à destruição mais completa. Então, ele traz aqui que o avanço soviético, o avanço do socialismo materialista tendem a amedrontar a população, porque com a sua sanha de invasões e ocupação faz temer a própria destruição do orbe. Estamos aqui colocando os pingos nos is, mostrando que os Estados Unidos vêm com a missão de salvar este povo, uma missão salvacionista, civilizatória sim, contra este grupo de invasores que por onde passam deixam destruição e dor. Se formos dar um Google e buscarmos o discurso de Stalin do período da Guerra Fria, nós vamos ver também aqui a perspectiva de que eles têm
sobre o mundo e sobre aquilo que eles querem conquistar ou destruir. Por quê? A União Soviética, baseada no pensamento de Karl Marx contra a burguesia, considerando os burgueses, não é, o mal de toda a humanidade, nos fala de que é preciso destruir a burguesia, destruir os Estados Unidos, destruir todo o mundo capitalista, para que o socialismo venha trazer felicidade ao mundo. Vamos ver o discurso de Stalin. Aqui tem algumas palavras que eu vou ter que soletrar para que não seja aqui fechado esse vídeo. O ODIO selvagem que nos vota à burguesia é um dos índices mais evidentes da veracidade de que mostramos o povo de maneira justa o caminho e o meio de derrubar o domínio da burguesia. Veja aí que é movido, né? Qual é o sentimento que move o povo de Stalin, a União Soviética, em dizer da necessidade de derrubar o domínio burguês. E continua. O ODIO da burguesia aumentará de modo diretamente proporcional ao aumento das forças da paz, da democracia e do socialismo. Veja como ele usa na mesma frase a palavra ODIO junto com democracia, paz e socialismo. Como se a palavra paz e a palavra ODIO possam conviver. Este ODIO há de alcançá-la em novas aventuras. Mas, em última instância, os destinos da paz e da democracia não estão nas mãos da burguesia, mas nas mãos do povo. O êxito da luta pela paz depende da unidade e do grau de organização das massas populares. Então, eles querem mover as massas populares munidos de ODIO para destruir a burguesia. Remando sempre a história da burguesia, que é fruto de uma construção milenar, né, dos comerciantes ao final da Idade Média, e que se faz classe e que, no seu avanço, conquista politicamente aquilo que já conquistaram economicamente. Faz parte de uma construção de trabalho, a burguesia não surgiu do nada, a burguesia faz parte dessa construção de trabalho, luta, perseverança, né? E que agora Stalin acha que deve ser destruída para que essa sociedade igualitária se instale. Quando nós sabemos que isso nunca aconteceu em nenhum lugar onde o socialismo foi implantado. Ao contrário, todos os lugares onde o socialismo foi implantado houveram morte, destruição e miséria. É importante também a gente ver a postura de Winston Churchill, não é, diante desse quadro, porque é ele que vai cunhar a expressão cortina de ferro. Winston Churchill, um dos responsáveis pelo fato de impedir o avanço, né, do terror nazi-fascista na Segunda Guerra Mundial, se unindo aos Estados Unidos, conseguiu derrubar, destruir a saga de Hitler, Mussolini e também dos japoneses que viviam ali no eixo, no grupo do eixo, em expansão na Segunda Guerra Mundial. E graças a Churchill, os americanos e os franceses, aqueles que se uniram, bateram esse grupo que queriam a destruição e o controle numa ditadura totalitária. Aqui, trecho do discurso de Churchill, em 5 de março de 1946, quando logo que a Segunda Guerra acabou. E ele falou já, como se fosse uma premonição, aspas, de Estetino, no Mar Báltico, até Trieste, no Mar Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Atrás desta linha estão todas as capitais dos antigos estados da Europa Central e Oriental, Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste
e Sófia. Todas essas cidades famosas e as populações em torno delas estão ao que devo chamar de esfera soviética. E todas estão sujeitas de uma forma ou de outra, não somente à influência soviética, mas também às fortes e em certos casos crescentes medidas de controle emitidas de Moscou. Então ele mostra aqui já o início da cortina de ferro, que é uma expressão que nós usamos para definir a linha que divide na Guerra Fria o Ocidente do Oriente, a linha de influência do Ocidente que está ao lado dos Estados Unidos e a linha do Oriente que está sob a orientação de Moscou. E aí se faz essa divisão em plena Guerra Fria, que vai redundar em vários e vários conflitos pequenos que vão, alguns, se posicionar ao lado dos soviéticos e outros ao lado dos capitalistas americanos. Vamos ver com mais detalhes em outros vídeos. Então, a partir desses discursos, nós vamos ver os países começarem a se alinhar, alguns ao lado dos soviéticos, outros ao lado dos americanos e dos Estados Unidos, para se manter durante a Guerra Fria. É preciso escolher um lado, não há como ficar neutro nessa posição, e nós vamos ver muitos e muitos países engendrarem guerras terríveis, como é o caso do Vietnã, como é o caso da Coreia, como é o caso da China. Inclusive o Brasil vai ter que se posicionar para que possa caminhar durante os períodos da Guerra Fria. Vamos assistir isso em outros vídeos, eu espero você lá. E se você gostou desse vídeo, dessa reflexão, curte, compartilhe e comenta. Deixa aqui seus comentários, se você concorda com a posição de também dar uma olhada nessas questões espirituais. Deixa aqui para que eu possa crescer com você. Muito obrigado e até mais. Não se esquece, se inscreve no canal.